Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, você mencionou casualmente em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja e uma apenas, desde que se converteu e que não está totalmente satisfeito com ela. Posso perguntar o que você tem em mente? Porque até o momento não tenho nenhum relato seu sobre as causas da fidelidade dele a essa paróquia. Não percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, ela é algo bastante ruim? Certamente você sabe que se pode curar um homem de seu hábito de ir à igreja, a melhor coisa a fazer em seguida é fazê-lo percorrer toda a vizinhança em busca de igreja que combina com ele, até que ele se transforme num degustador de igrejas. As razões para isso são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura paroquial deve sempre ser atacada, porque já que promove a união no espaço físico, sem com isso ser capaz de promover uma união de preferências, ela congrega em si pessoas de classes e disposições diferentes, um tipo de união com o inimigo deseja. O princípio da congregação, por outro lado, faz de cada igreja um tipo de clube e, caso dê certo, um grupo fechado ou facção. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que combine com ele faz do homem um crítico, quando, na verdade, o inimigo quer que ele seja apenas um aprendiz. O que ele quer do leigo que vai à igreja é uma atitude que pode de fato ser crítica, no sentido de rejeitar aquilo que é falso ou imprestável, mas que é totalmente desprovida de julgamento crítico, no sentido de não perder tempo pensando sobre aquilo que rejeita. Na verdade, é uma atitude aberta, com uma receptividade humilde e acrítica a tudo aquilo que possa alimentar-lhe a alma. Viu só como ele se rebaixa, o quanto é pouco espiritual e irremediavelmente vulgar? Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria a condição, bastante deletéria à nossa política, na qual uma alma humana passa a ser capaz de aproveitar a superficialidade. Praticamente não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse estado de espírito. Portanto, faça o favor de se apressar para fazer com que esse idiota visite as igrejas das redondezas o mais rápido possível. O seu desempenho até o momento não foi exatamente o que se pode chamar de satisfatório. Fiz uma pesquisa sobre as duas igrejas mais próximas dele. Ambas possuem certas qualidades. Na primeira delas, o vigário está há tanto tempo engajado em diluir a fé, com o objetivo de fazer dela algo mais palatável para uma congregação supostamente incrédula e obstinada, que agora é ele quem choca os paroquianos com sua falta de fé, e não o contrário. Ele já conseguiu minar o cristianismo em várias almas. Sua conduta durante a missa também é admirável, de modo que elimine todas as dificuldades para os leigos. Ele abandonou todas as práticas quanto aos salmos do dia e agora, sem que ele mesmo perceba, está preso num ciclismo infinito composto por seus 15 salmos favoritos e 20 sermões favoritos. Portanto, não corremos o risco de que ele e seu rebanho alcancem através das Escrituras alguma verdade que já não lhes seja conhecida. Mas talvez o seu paciente não seja tolo bastante para essa igreja. Talvez ainda não. Na outra igreja temos o Padre Spike. Os humanos costumam ficar confusos quando tentam compreender a grande variedade das opiniões dele. Afinal, um dia ele é quase um comunista e no outro não está muito longe de um certo fascismo teocrático.
Um dia comporta-se como um escolástico, no outro está pronto a negar completamente a razão humana. Um dia está mergulhado em política e no dia seguinte declara que todas as nações do mundo estão igualmente sob julgamento. Nós, é claro, enxergamos o vínculo que está por trás de tudo isso, o ódio. Esse homem não consegue fazer um sermão que não seja previamente calculado para chocar, causar tristeza, confundir ou humilhar seus pais e os amigos destes. Um sermão aceitável para essas pessoas seria para ele tão insípido quanto analisar a métrica de um poema. Há também uma certa desonestidade nele, o que é bastante promissor. Nós lhes estamos ensinando a dizer coisas como o ensinamento da igreja é, etc., quanto na verdade ele quer dizer: tenho quase certeza de que li isso recentemente nas obras de Jacques Maritain, ou coisa que valha. Mas devo alertá-lo, verme vil, de que ele tem um defeito fatal. Ele realmente acredita. E isso ainda pode pôr tudo a perder. Ambas as igrejas, no entanto, têm um ponto em comum. São igrejas partidárias. Acho que eu alertei anteriormente de que, se você não consegue fazer com que o seu paciente fique longe da igreja, você deverá ao menos fazê-lo ficar profundamente ligado a algum grupo dentro dela. Com isso, eu não quero dizer que ele deva se sentir assim devido a questões realmente doutrinais. Quanto mais indiferente ele for a elas, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para produzir hostilidade. A verdadeira diversão está em fomentar o ódio entre aqueles que dizem missa e aqueles que dizem santa comunhão, quando nenhum dos dois lados seriam capazes de afirmar a diferença entre, digamos, a doutrina de Ocker e a de Tomás de Aquino, com argumentos que se sustentem por mais de 5 minutos. E todas aquelas coisas completamente irrelevantes, velas, paramentos, etc., também oferecem um vasto campo de ação para nós. Conseguimos eliminar quase por completo da mente dos homens o que aquele sujeito pestilento chamado Paulo costumava ensinar sobre a comida e outros supérfluos. Isto é, que os humanos sem peso na consciência devem sempre aquecer aos humanos adeptos da contrição. É de imaginar que eles não poderiam deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Seria natural esperar que o paroquiano da igreja inferior se ajoelhasse ostensivamente e fizesse o sinal da cruz como exemplo para impedir que a fraca consciência de seu irmão superior fosse tomada pela falta de reverência e que o da igreja superior se abstivesse de fazer essas coisas para não induzir seu irmão inferior ao erro da idolatria. E assim seria se não fosse o nosso árduo trabalho. Sem ele, a grande variedade de diferenças dentro da igreja anglicana talvez tivesse se tornado um verdadeiro manancial de caridade e humildade. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.